Olá, olá pessoal! Então, estou aqui de volta para fazer esse pequeno tuti, chamar de tuti assim, esses pequenos tutoriais, respondendo uma pergunta que teve no webinar passado que eu fiz. Vocês podem ver aqui no card em cima, né? Então, como remover o fundo de uma imagem, né? Reclamaram que sempre que quando baixam a internet procuram algum objeto em PNG, ele vem com esse fundo branco, tá? Então eu já peguei esse aqui como exemplo, foi o mesmo exemplo que eu usei no webinar, e a princípio lá eu dei uma solução bem rápida, né? Mas que talvez não resolva para o caso de plantas humanizadas, porque a gente tem que colocar sombra, né, nos objetos. Então eu vou exemplificar isso agora na prática. A gente tem então a imagem, né, com fundo branco, e a solução que eu dei, vocês podem vir aqui em Appearance, em Opacity, e aí vocês vêm aqui e colocam em Multiply. Isso aqui resolveria temporariamente essa questão do fundo branco, né? Ele some e aí a gente tem a árvore em cima do gramado sem nenhum problema. Apesar dela estar um pouquinho escura, né? Talvez vocês percebam isso quando tiverem uma imagem PNG sem fundo mesmo, tá? Mas a questão aqui é que essa imagem aqui, na hora de colocar o efeito de sombra, tá? Vocês vêm aqui em efeito, stylize, drop shadow, e aí vocês veem que a sombra não é aplicada na árvore, ela é aplicada na imagem, tá? Então a gente tem a sombra aplicada na imagem, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ela seja aplicada na árvore. Então a gente tem que remover esse fundo, tá? Então agora eu vou ensinar algumas maneiras, tá, de remover fundo de uma imagem de uma maneira mais fácil. Então a gente vai ter que ir no Photoshop. Então, abrindo aqui o Photoshop, pessoal, a gente já tem a imagem aqui, tá? Então a gente está vendo esse background aqui, a gente vai deixar ele preto, tá? Então a gente vê aqui na esquerda, tem as cores preto e branco. É só a gente digitar Alt Delete, tá? Que a gente transforma o layer na cor preta, tá? E se a gente digitar Ctrl Delete, a gente pinta, né, na verdade preenche com a cor branca, com a cor do background, tá? Então vamos deixar ele preto mesmo e iniciar aqui as ferramentas para a remoção do fundo da imagem. Então a primeira ferramenta que a gente tem, que é mais comum a gente usar, é essa ferramenta laço, tá? Só que nesse caso aqui, que a árvore é uma imagem complexa, não tem como a gente fazer essa seleção aqui para poder remover o fundo de uma forma em que não reste mais nenhuma parte branca, tá? Por exemplo, a gente selecionou aqui. Se a gente criar uma máscara aqui agora, só para ver, ó, tá? A gente teria que selecionar ao redor de cada folhinha dessa aqui. Isso aí seria um trabalho desnecessário, até porque existem outras ferramentas para isso. Então vamos dar um Ctrl Z aqui e um Ctrl D para desselecionar, tá? O Photoshop tem uma nova ferramenta chamada Magic. Na verdade já existia a ferramenta Magic Wand, mas agora ela tem uma nova função aqui, que é selecionar sujeito, tá? Então ela destaca o sujeito do fundo, tá? Mas nesse caso aqui também não funcionou. Ó, se a gente for ver aqui, tem umas seleções aqui, ó. Tem que ter cuidado, gente, também pra gente, quando pegar essas imagens na internet, não pegar essas imagens de banco de imagens, tá? Que tem essas marcas d'água. Primeiro, porque elas são imagens pagas, né? Segundo, porque elas também vão estar com a marca d'água em cima da imagem, e aí teria que fazer usar um clone stamp aqui para poder clonar. Na verdade eu não recomendo isso,
tá? Ou você compra a imagem já do jeito que tem que ser, ou arranja uma que não seja paga, tá? Então vamos lá, vamos selecionar aqui a máscara de novo para ver, e da mesma forma não deu muito certo, né? Ainda sobrou muito branco aí, não serve para o nosso caso lá das plantas humanizadas, tá? Para nenhum caso, na verdade. Então dá um Ctrl Z aqui, voltar, Ctrl D de selecionar. Então vou apresentar outra ferramenta para vocês que não está aqui na barra de ferramentas, mas está aqui na de seleção, que é o Color Range, tá? E aqui a gente já pode dar um OK. A gente vê que a parte branca aqui é a parte que vai ser selecionada, tá? Então a gente vê que ele está pegando praticamente toda a parte branca. Então vamos dar um OK isso aqui só para ver. Ó, ele fez a seleção. Se a gente vir aqui e der uma máscara de novo, utilizar a máscara, da outra vez, vou dar um Ctrl D aqui. Da outra vez a seleção do Magic Wand lá, ela selecionou a árvore, né? E dessa vez a gente selecionou o background, tá? O fundo. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que vir aqui em seleção e inverter. E invertendo a gente pode de novo aplicar a máscara. E aí ó, ficou quase legal, né? Mas ainda restou aqui ó, nos galhos, essas partes brancas aqui. Eu acho que dá para ficar melhor do que isso. Mesmo que não fique, eu acho que já seria o suficiente para utilizar lá nas plantas humanizadas, tá? Vamos dar um Ctrl Z aqui, tá? E um Ctrl D de novo. Existe uma ferramenta que eu geralmente utilizo para remover o fundo em imagens que tem cabelo esvoaçante, que é essa ferramenta de borracha aqui, ó. Se você clicar e pressionar, a ferramenta comum é essa aqui, tá? Clicar e pressionar, existe essa Background Eraser Tool aqui, tá? E é essa que a gente vai usar. Aí aqui nessas opções aqui em cima, a gente tem que selecionar essa aqui do meio, tá? Que tira uma amostra, tá? E a gente vai, nessas opções aqui, a gente vai selecionar Discontinuous, tá? E aqui a tolerância, vamos colocar aqui 50 só para mostrar aqui um exemplo, tá? Se a gente for clicar aqui, vai aparecer que essa camada precisa ser rasterizada antes, tá? Porque ela está com Smart Object, tá? E aí ela precisa ser rasterizada antes de poder fazer isso. Então vamos dar um OK aqui. Pode ver que ela mudou aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente dá um clique aqui fora. Ele sampleou, né? Ele pegou um exemplo do branco. E aí a gente pode sair como se fosse pintando, né? Mas na verdade a gente está apagando o fundo aqui e toda a parte branca da árvore, tá? Então acho que isso aqui é o suficiente, tá? Mas vamos dar uma olhada lá. Mas continua com aquele branquinho da mesma forma que de quando a gente usou o Color Range, né? Então tá na mesma usar o Color Range e essa ferramenta? Calma, pessoal. Essa tolerância aqui é exatamente o que a gente deve mexer agora. Porque se a gente tem menos do que isso, por exemplo, ele vai pegar menos a cor que ele pegou como exemplo, tá? Ele vai deixar mais, na verdade, a cor que ele pegou como exemplo, certo? E quanto maior isso daqui, mais ele vai tirar a cor que ele pegou como exemplo. Vamos colocar 80 aqui, que eu acho que seria o suficiente. Então vamos tentar de novo. Olha só. Tá vendo? Parece que ele pegou agora todo o branco.
Pronto. Agora o que a gente faz é o seguinte. A gente pega essa ferramenta laço, seleciona ao redor, tá? Inverte a seleção, porque agora a gente está selecionando a árvore aqui. A gente vai inverter a seleção e apertar delete, tá? Então, deletando a seleção, a gente já tem a árvore recortada do fundo. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma nova camada aqui e vai preencher com branco, tá? Ctrl Delete. E aí, ó, é sempre bom ter uma camada branca e outra preta, tá? Pra gente ver o que sobrou aqui, se foi recortado direitinho, se está tudo ok, tá bom? Ó, no branco dá pra ver que tá bem legal a árvore, tá? Como eu disse, essa parte de marca d'água e tal, seria melhor pegar uma imagem que não tivesse isso, tá? Até porque vocês não vão poder usar com isso. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai selecionar Ctrl e vai clicar aqui na camada da árvore, certo? Vai pegar o Image, Crop. Pronto. Agora a gente tem a imagem recortada já no tamanho da árvore. A gente vai deletar esse background aqui. Só arrastar a camada aqui para esse lixinho aqui na direita, tá? Embaixo. E a outra camada também. Vai deixar só a camada da árvore. E aí a gente vai salvar. Eu vou salvar como PDF. Salvar no computador. Colocar a árvore. Tá? Como PSD mesmo. Ok. E existe outra forma sem ser Photoshop, tá? Então, a gente vem aqui no Google e a gente digita aqui Remove BG. E aí esse site aqui, a gente pode enviar a imagem para lá. E aí ele remove o fundo da imagem. Eu não sei até onde é bom esse site, tá? Mas no caso aqui ele resolveu. Aí simplesmente a gente faz o download da imagem em PNG, certo? Então vamos voltar aqui no Illustrator. E aí a gente procura aqui no Place, árvore e árvore PSD e a imagem em PNG. Tá. E aqui a gente tem um e aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem a árvore em PNG. Essa aqui é a imagem árvore em PNG. Aqui na parte superior esquerda, se você deixar o mouse aqui, a gente vai ver o nome do arquivo .png, tá vendo? E pelo visto ele não fez um bom trabalho comparado ao nosso aqui do Photoshop, tá? Então a gente tem aqui, esse aqui é o PSD, árvore.psd, tá vendo? E aqui a gente pode adicionar o efeito do Drop Shadow, tá? E se a gente vir aqui, dar uma distância aqui de 5, colocar mais aqui 8 e 8, tá? Aí a gente já tem o formato da árvore. E é isso, pessoal. Valeu! Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever se vocês gostaram desse vídeo. Abraço!